E nós estamos iniciando essa campanha profética. E o que significa campanha profética? Uma profecia é a palavra que vem da boca de Deus. Então, quando nós estamos falando de uma campanha profética, nós estamos dizendo, nós estamos aqui porque nós queremos ouvir aquilo que vem da boca do Senhor. Nós queremos ouvir as palavras do Senhor. Nós queremos entender o que está no coração do Senhor. Esse é o nosso foco nesses 8 dias. Porque assim nós teremos direção para o 2025. Assim nós estaremos estabelecendo um fundamento firme para o nosso ano. Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: você fez uma ótima escolha. Glória a Deus. 2025, tempo de colher. Abre comigo no nosso versículo chave desse ano, João 4:35. Vocês não dizem só daqui a 4 meses haverá a colheita? Isso Jesus falando. Eu digo a vocês que abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Desde dos primeiros vezes que eu li esse versículo, já pensando no tema desse ano, o Senhor ressaltou uma frase, e é algo que eu tenho declarado nesses últimos dias. Cada vez que a gente avisava sobre essa campanha, eu ressaltava essa frase, que é: nós queremos ter a perspectiva de Deus sobre 2025. Isso que nós estamos buscando. Então, é interessante que Jesus fala assim, abram os olhos. Eu digo a vocês, abram os olhos. Abram os olhos. Está falando, obviamente, dos olhos espirituais, do entendimento de coração. Ele está falando, abre-se para aquilo que eu quero falar com você. Abre-se para você entender a perspectiva que eu estou tendo sobre 2025. É muito importante que nós possamos começar esses dias nos posicionando, abrindo os nossos olhos. Olha, eu quero declarar sobre vocês, hoje à noite, todos vocês, Mateus 13:16, mas bem-aventurados os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Bem-aventurado, você é bem-aventurado. Seus olhos vão ser abertos, seus ouvidos abertos. Vamos voltar no nosso versículo, João 4:35. Uma outra coisa que eu quero ressaltar desse versículo, Jesus está deixando bem claro aqui que tem o tempo dos homens e tem o tempo dele. Porque ele fala assim, vocês não dizem, só daqui 4 meses haverá a colheita? Mas eu digo a vocês, abram os olhos e veem os campos, eles já estão maduros para a colheita. Em outras palavras, Jesus está falando, você tem o seu tempo, aquilo que você acha, mas eu tenho o meu tempo. E Ele nos chama para alinharmos com o tempo dEle. Então, a primeira colocação sobre ano 2025, tempo de colher. O tempo é do Senhor. O tempo é do Senhor. Olha aqui. Vamos olhar Mateus 9:35-38. Jesus percorreu todas as cidades e todos os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças.
E ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Agora, olha atentamente versículo 38. Peçam, portanto, a quem? Senhor da colheita. Então, a segunda colocação sobre 2025, tempo de colher. O tempo é do Senhor, e o que nós vamos colher, ou seja, a colheita, é do Senhor. Ele é Senhor do tempo e daquilo que nós vamos colher, da colheita. Ele é Senhor. Por que isso é tão importante? Tão importante termos esse entendimento, porque se não tivermos esse entendimento, nós corremos um risco muito grande de deixar passar despercebido muitas coisas que Deus quer fazer em nós e através de nós durante esse ano de 2025. Por quê? Porque tem um nível de colher. Por exemplo, quando você pensa tempo de colher, você pensa em você estar recebendo algumas coisas que você estava esperando. Algumas bênçãos, respostas de oração, alvos, sonhos. Eu vou compartilhar um sonho e um alvo pessoal que eu gostaria de colher esse ano. Mês passado eu e o pastor Júnior fomos convidados para 2 aniversários de 2 crianças de 1 ano. A filha da nossa sobrinha e a filha do Theo e da Adriele. E foi tão interessante que as festas foram no mesmo dia. Mais cedo foi lá da família dele, da sobrinha, e depois à noite nós fomos lá na festa da Isabela. Foi lindo, foi maravilhoso. Ficamos muito alegres, estar ali celebrando 1 ano de vida. Mas eu saí daquele lugar com meu coração um pouco apertado. E eu sabia exatamente por quê. Sabe por quê? Projeta para mim, Daniel. Está aí? A foto. Esse é o meu motivo de sair daquelas 2 festas lindas, maravilhosas, celebrando 1 ano, quando de repente eu pensei, nesse próximo ano, 2025, nosso mais novo neto vai estar completando 1 ano. Será que eu vou estar na celebração dele como eu estive hoje, celebrando com essas lindas princesas? E naquele momento eu falei: Senhor, eu te peço, me dê essa viagem de presente nesse ano de colher, que eu possa colher essa viagem. Então, assim, não tem nada errado com você expressar ao Senhor e ter coisas em mente que você gostaria de colher. Mas eu quero que você entenda algo. Volto para o versículo de Mateus. O Senhor tem uma ideia um pouco mais ampla do que é o tempo de colher. E é para isso que Ele está chamando a nossa atenção hoje. Eu quero que você pense comigo. É como se tivesse uma esfera pessoal que nós vamos colher. Coisas nas nossas vidas pessoais, profissionais, familiares. Mas tem também uma área
maior, uma expansão maior ao nosso redor, que é o colher que o Senhor quer que nós colhemos também, e é a colheita dele. Olha aqui, Jesus falou o seguinte: pede para mim o Senhor, eu sou o Senhor da colheita, eu sou o Senhor. E o que é a colheita de Jesus? Se Jesus estivesse aqui e falasse para você: filho, vai ali e colhe a minha colheita, o que você estaria colhendo? Quem quer arriscar? Baseado nesses versículos de Mateus 9. Nós acabamos de ler que Jesus estava cercado de multidão. Jesus teve compaixão da multidão, porque eles estavam aflitos, desamparados, enfermos, deprimidos, abatidos, sem esperança. E Jesus olhou com compaixão, e ele viu aquelas vidas como um grande campo de colheita. E ele falou: me pede para que trabalhadores possam ir nesse campo de pessoas aflitas, desamparadas, tristes, sem esperança, e traga-os até a minha presença, traga-os até a minha luz. Essa é a colheita. Então, quando nós falamos do ano de 2025, o tempo de colher, olha, não é apenas algumas coisas pessoais. Só que assim, eu quero deixar bem claro: Deus tem prazer em nos abençoar. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: Deus tem prazer em te abençoar. Deus tem prazer. Aliás, olha comigo em Lucas 18. Lucas 18, 28. Vou mudar de versões aqui, a nova versão, a nova Almeida atualizada. Então Pedro disse, Lucas 18, 28: eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus lhe respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém, fala comigo, não há ninguém. Ok, nós estamos em concordância que isso inclui todos nós, amém? Não há ninguém, Jesus falando, que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus. Olha o versículo 30. Que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Então o que Jesus está falando? Ele está nos chamando a atenção que o que Ele tem para nós é muito mais do que o nosso próprio benefício. Ele está visando um reino que precisa ser edificado, o reino dele. Ele está vendo como pronto para colher pessoas que não conhecem a Ele, que estão desesperados, que estão nesse momento chorando em suas casas, debaixo do peso, do jugo de uma vida sem esperança e sem Deus. Então, a palavra do Senhor para nós nesta noite é o seguinte: 2025, tempo de colher.
não é sobre mim, é sobre Ele. É uma missão. É uma missão, aonde nós vamos abraçar o tempo que Deus tem determinado para uma colheita de vidas que têm clamado a Ele, que têm buscado alegria, esperança, paz. Então, igreja, esse ano de 2025, ao irmos para colher a colheita de Deus, Ele vai nos abençoar, Ele vai retribuir, porque Ele prometeu. E eu posso testemunhar, e eu tenho muitos anos de servir a Deus. Quantos anos que eu tenho de batizado? 54. Eu vou fazer 54 anos de batizada, gente, de batizada. Alguns já estão encucados aqui, depois entramos em mais detalhes. Mas eu tenho 54 anos de batizado e servir a Deus. E eu posso te falar com toda certeza, aquilo que Jesus falou em todo momento na minha vida, Ele cumpriu. Eu nunca consegui sacrificar mais, dar mais a Deus do que Ele me deu. Então esse ano, o Senhor está falando, olha, é tempo de colher. E vai ter algumas coisas pessoais, que sim, eu quero dar nas suas mãos. Mas a colheita maior, o Senhor falando para nós, é a minha colheita, são as vidas, porque é tempo, elas estão desesperadas, elas estão desamparadas, elas estão sem dormir, sem paz, deprimidas, querendo desistir da vida, e eu tenho ouvido o clamor dessas pessoas, e eu estou mobilizando vocês, a minha igreja, para levantar e entender que é tempo de colher. Essa é a perspectiva que o Senhor quer nos dar nesta noite. Essa é a perspectiva que o Senhor quer nos dar. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você, é muito mais simples do que você pensa. Você ser um cooperador do Senhor para trazer a colheita dele. Porque Ele já tem preparado. É tempo de colher. Quantos conhecem alguém triste, deprimido, sem paz, sem esperança? Todos nós. Todos nós. É tempo. Mas são coisas simples. São coisas simples como você ter os seus olhos abertos, atentos, sabendo que você tem essa missão de colher o que o Senhor quer que você colhe. O que o Senhor colocar no seu caminho. Hoje nós passamos na igreja de manhã, a irmã Rose estava aqui, e ela estava me contando que ontem à noite no culto da virada veio uma mulher que ela havia convidado para estar no culto. Parece que essa senhora trabalha na farmácia, que a Rose compra medicamentos, e ela estava lá na farmácia com a pulseira da igreja, a Rose. E a mulher viu a pulseira da igreja e perguntou, você é lá da geração Betel? Sou sim. Aí a Rose falou, inclusive hoje à noite vai ter o culto da virada. E você é minha convidada. Simples assim, que você vai participar da colheita que Deus tem em mente para esse ano de 2025. Olha aqui, 2 minutos. Todo dia desses cultos vai ser o culto do milagre, que é a gente...
Olha comigo, 1 Coríntios 3, pode voltar para a versão NVI, 1 Coríntios 3, começando com o versículo 5, olha aqui. Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um. Paulo falando, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento? Quem determina o tempo de colher? Quem coloca no seu caminho as pessoas que estão prontas para aquilo que você carrega? A pergunta então é: qual vai ser a sua resposta nesse ano de colher? Qual vai ser a sua resposta? Você vai ficar só olhando para aquilo que você quer colher? Só olhando para aquilo que Deus pode fazer por você? Ou você vai confiar que Ele é fiel e verdadeiro e Ele vai te dar muito mais do que você pode dar ou sacrificar ou entregar a Ele? Qual vai ser a sua resposta ao Senhor? Você vai abrir a sua perspectiva e entender o que Ele quis dizer quando Ele decretou sobre esta igreja: 2025 é tempo de colher. Vamos ficar em pé. E eu queria chamar a equipe que vai estar fazendo a unção. Eu queria chamar vocês e pedir para vocês se posicionarem aqui. Nós queremos ungir todos que estão aqui nesta noite. E qual vai ser a unção desta noite? A unção desta noite vai ser a unção recebendo a perspectiva de Deus sobre esse ano de 2025. Receber a perspectiva de Deus sobre o tempo de colher, sobre aonde está a colheita. Deus quer abrir os seus olhos. Então nós vamos ungir simbolicamente, tá? Não vamos colocar óleo nos olhos de ninguém, tá? Mas simbolicamente nós vamos estar ungindo e declarando sobre a sua vida que você vai ter a perspectiva de Deus sobre esse ano de 2025, sobre esse tempo de colher. Porque no final desse ano você vai ver aquilo que Deus fez através do seu sim. Você vai ver aquilo que Deus fez através do entendimento que você teve. E você vai entender que Ele te deu muito mais do que você deu a Ele. Quantos concordam comigo? Aleluia, aleluia. Nesta noite nós estamos iniciando e começa com o entendimento correto. Isso é tão primordial, gente. É tempo de subir o nível. O Senhor tem prazer em nos abençoar, mas Ele não quer que nós fiquemos apenas no nível de bênção pessoal. Ele tem um nível a mais para nós. Ele tem um nível a mais para nós. E para isso nós temos que enxergar com os olhos dEle. Porque todo ao nosso redor estão as pessoas que Ele já preparou. E Ele está falando: é tempo. É tempo. Eu não estou pedindo para você tomar decisão pelas pessoas. Eu peço apenas que você entenda que é o tempo. E você dá daquilo que eu tenho te dado. E eu vou produzir a colheita. É isso aí. Então, podem começar a vir e receber a unção. E nós estamos declarando sobre a sua vida é uma nova perspectiva. Esse ano de 2025, a perspectiva do tempo de colher de Deus. Xúria canta. Toda a igreja, enquanto os instrumentos estão ministrando, nós estamos na presença de Deus. E esta unção é o revestimento dos céus. A Bíblia fala o poder da unção, da imposição de mãos com unção com óleo.
É o revestimento dos céus que traz sobre nós o entendimento que Ele é Senhor do tempo e da colheita. E a nossa resposta vai produzir não só a colheita de Deus para nós este ano, mas também aquilo que tem estado no seu coração. Não tenho dúvida, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Então você vem com a expectativa, com a fé, falando: Senhor, eu estou recebendo o revestimento aqui agora. Estou recebendo o revestimento aqui agora, Senhor. A unção é a terceira dobra. A unção é a terceira dobra. É a terceira dobra. É a presença de Deus. É o poder de Deus. Em nome de Jesus.